Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pela Tua presença constante em nossas vidas, mesmo nós sendo tão pecadores. Perdoa os nossos muitos pecados, envia Teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na Tua Santa Palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 19 a 21, que diz assim: Então eles o levaram, o apóstolo Paulo, a uma reunião na Câmara Municipal e disseram: Gostaríamos de saber de que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, tem muitas coisas que nos parecem estranhas no mundo por falta de um conhecimento de como elas funcionam. Por exemplo, a luz elétrica é muito estranha, é esquisita. Como pode a energia feita lá em uma usina hidrelétrica chegar por fios até as nossas casas e ligar todos os equipamentos eletrônicos? Ou a própria internet, como pode todo mundo acessar 24 horas por dia um mundo gigantesco de informações e conhecimentos instantaneamente? Mais esquisito ainda, como nós podemos pensar, raciocinar e amar? Entre as muitas coisas estranhas e esquisitas para o ser humano, os atenienses, onde o apóstolo Paulo estava passando uns dias, acharam muito estranha a figura de Jesus Cristo. E se pensar direitinho, Jesus Cristo é estranho mesmo para o ser humano. Saber que existe um Deus que criou tudo e está controlando tudo até é possível para a mente humana, porque pela natureza funcionar deste modo tão certinho como ela funciona, precisamos chegar à conclusão que existe um Deus, e esse Deus criou tudo, e esse Deus está controlando todas as coisas. Como diz o Salmo 19:1, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Mas crer que este Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, se fez criatura, assumiu a natureza humana é muito estranho, pois vem uma pergunta fundamental: por que Deus se faria criatura? Pior ainda, por que Deus se importaria com simples criaturas como somos nós? Pior ainda, porque Deus se importaria com criaturas que se revoltaram contra Ele, pecaram e pecam, fazem o mal e merecem com toda justiça a condenação aqui neste mundo e no inferno? O lógico seria: você fez, você pague. O mal e o erro cometido por cada ser humano deve ser pago eternamente no inferno pela própria pessoa que fez o erro ou o mal, não é? E aí vem Paulo falando aos atenienses que Deus se fez criatura para estar com as criaturas na figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que se tornou verdadeiro ser humano para, em nosso lugar, sofrer na cruz toda a ira, castigo, condenação, punição por cada pecado que cada ser humano cometeu, comete e cometerá, e dar para todo que nele crê o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Isaías 53, 4 e 5 fala assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando.
porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Por que Deus mandaria seu único filho ao mundo para sofrer e morrer por pessoas que cometeram elas mesmas o mal e o pecado? Os atenienses ficaram intrigados com isso e queriam ouvir Paulo falar mais sobre isso. Por isso levaram-no para um lugar chamado Areópago, ou como diz o texto na linguagem que lemos agora há pouco, Câmara Municipal, onde reuniam toda a liderança intelectual para discutir assuntos novos e que eles achavam importantes. Ainda hoje, estimado irmão e irmã, é muito difícil para o ser humano, pela própria razão, entender o amor perdoador de Deus em Cristo. Não porque seja difícil entender, mas porque esse amor de Deus, que perdoa, que aceita, que sacrifica o seu único filho pelos seres humanos pecadores, é tão fantástico e maravilhoso que não dá para acreditar que Deus nos ame tanto assim. É isso que fala Jesus em João 3,16. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim, a fala de Paulo sobre Jesus foi tão estranha, porque os atenienses e muitos hoje em dia acham estranho que Jesus tenha sofrido na cruz pelos nossos pecados e se dispôs a morrer para nos salvar. Isso é estranho, sim. É estranho porque é maravilhoso demais, é muito bom. Saber que todos os nossos pecados estão perdoados e que na fé em Cristo nós temos o perdão, a vida e a salvação eterna é maravilhoso demais para acreditarmos. Isso é verdade, atenienses. Jesus Cristo é o Filho de Deus que se fez carne para estar conosco e lá na cruz Ele pagou pelos nossos pecados e com a sua morte nos deu vida e vida eterna nos céus. É maravilhoso e é verdadeiro, estimado irmão e irmã. Você tem um Senhor e Salvador que lhe ama muito, que sofreu pelos seus pecados na cruz e com a sua morte deu para você o perdão, a vida e a salvação eterna. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo para salvar você, eu e todos os seres humanos. Ele conquistou na cruz a salvação. Esta salvação, que custou tão caro para Deus, é oferecida por graça, por amor, sem nós fazermos nada para consegui-la ou merecê-la, até porque nós não temos condições espirituais de fazer nada para merecermos o céu. Porque todos os seres humanos são pecadores por natureza, como diz Efésios 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Assim, estimado irmão e irmã, a salvação em Cristo é algo estranho mesmo, mas é real e é maravilhoso. Basta crer e aceitar esta verdade, se alegrar e viver nesta fé para não perdermos este tesouro tão valioso que é a salvação eterna. É muito mais tranquilo e seguro saber que Deus nos perdoa e aceita por causa de Cristo e não por fazermos algo. A salvação eterna não depende de nós, depende exclusivamente de Cristo. Que nós possamos permanecer firmes nessas verdades maravilhosas do amor de Deus por todos nós. Que possamos, como Paulo, divulgá-las para o mundo todo, e que todos possam estranhar, mas possam se alegrar por este imenso amor de Deus por cada ser humano pecador
que chegou ao ponto de sacrificar o seu único filho para nos ter com ele no céu. Romanos 3, 22 a 28 diz assim: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas por sua graça e sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que temos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu imenso amor por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos porque em Cristo nós já temos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Que possamos nos alegrar com este estranho amor que o Senhor tem por nós, mas que é maravilhoso. Que possamos nos alegrar, porque por este mundo que passamos, nós não estamos sozinhos. Temos um Senhor, um Salvador, que está conosco, nos abençoando, protegendo e amparando, que está conduzindo as nossas vidas rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.